Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre equações irracionais. Então vamos lá. Nesse exemplo de número 1, nós temos essa equação raiz quadrada de x menos 2 mais raiz quadrada de x menos 7 é igual a raiz quadrada de x mais 5 mais a raiz quadrada de x menos 10. Nas aulas anteriores, nós sempre falamos que toda vez que nós temos uma equação irracional, é sempre bom nós deixarmos o radical sozinho para facilitar na hora da resolução. Só que nesse caso aqui, não tem como, em nenhum dos membros, nós deixarmos o radical sozinho, visto que nos dois membros nós temos dois radicais. Então, nesse caso, nesse momento agora, temos que enfrentar as dificuldades. Então, o que nós faremos? Observe que todos os radicais possuem índice 2. Então, iremos elevar ao quadrado o primeiro membro, raiz quadrada de x menos 2, mais raiz quadrada de x menos 7. E também iremos elevar ao quadrado o segundo membro, raiz quadrada de x mais 5, mais a raiz quadrada de x menos 10. O que? Aí observamos que quando elevamos os dois membros ao quadrado, nós agora temos dois produtos notáveis. Perceba que aqui eu tenho uma soma de dois numerais, esses radicais representam dois numerais, dois termos. E aqui no segundo membro também eu tenho dois radicais, somando e elevado ao quadrado. Então, como eu tenho uma soma elevado ao quadrado, isso aqui nós chamamos de quadrado da soma de dois termos, é um produto notável. Aqui também nós temos o quadrado da soma de dois termos. E como é que nós resolvemos o quadrado da soma de dois termos? Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Então, nós desenvolvemos a formulazinha assim, ó. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, trouxemos a linguagem matemática para uma linguagem numérica. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Se você ainda tiver dificuldade em relação a produtos notáveis, é só você visitar o nosso canal, os outros vídeos, lá estarão especificando todos os produtos notáveis. Então, x menos 2 é o primeiro termo e x menos 7 é o segundo termo, ficando assim, ó, trazendo agora essa expressão vai ficar a ao quadrado, que é o primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é o a, vezes o segundo, que é o b, mais o segundo ao quadrado. Então, a mesma coisa que fizemos aqui, utilizando essa fórmula, nós faremos nesse aqui. Então, raiz quadrada de x menos 2 é o primeiro, raiz quadrada de x menos 7 é o segundo. Então, fica primeiro ao quadrado. Como é um radical elevado a uma potência, colocamos entre parênteses. Mais duas vezes o primeiro, raiz quadrada de x menos 2. Vezes o segundo, raiz quadrada de x menos 7. Mais o segundo ao quadrado, raiz quadrada de x menos 7 elevado ao quadrado, igual. A mesma coisa que fizemos no primeiro membro, faremos no segundo membro. Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo. Então, vamos lá. Primeiro termo ao quadrado, x mais 5, raiz quadrada de x mais 5 ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro, raiz quadrada de x mais 5. Vezes o segundo, raiz quadrada de x menos 10. Mais o segundo ao quadrado, raiz quadrada de x menos 10 elevado ao quadrado. Muito bem.
Agora, nós vamos diminuir essa expressão. Vamos agora enxertar cada vez mais. Pela propriedade dos radicais, quando o meu índice é igual ao meu expoente, nós cancelamos o índice e cancelamos o expoente. Ficou x menos 2. Aqui eu tenho um produto de dois radicais. E pela propriedade dos radicais, eu só posso multiplicar dois ou mais radicais se o índice for o mesmo. Aqui o índice é 2, aqui também o índice é 2. Então eu posso multiplicar esses dois em um só radical. Ficaria x menos 2 vezes x menos 7, dentro de um só radical. E aqui, pela propriedade dos radicais, quando o índice é igual ao expoente, cancela o índice, cancela o expoente, ficou x menos 7. Aqui também, novamente, pela propriedade dos radicais, índice igual ao expoente, cancela, ficou x mais 5. Mais. Aqui eu tenho novamente um produto de radicais, eu só posso multiplicar dois ou mais radicais se o índice for o mesmo. O índice aqui é 2, o índice aqui também é 2. Então é o mesmo, eu coloco um só radical. Então vai ficar x mais 5 vezes x menos 10, entre parênteses, porque são dois termos. Mais aqui, cancela o índice, cancela o expoente, ficou x menos 10. Ok. Agora o que nós faremos? Nós vamos fazer uma organização. Primeiro, nós vamos começar eliminando termos. Observe, eu tenho o mesmo número com o mesmo sinal e membro diferente, ó, mais x e mais x. Ó. Então, se esse x vir para cá, ele vem negativo, então vai ficar simétrico. Então, eu já cancelo ele. Esse mais x aqui, esse mais x. Aí tem esse mais x e esse mais x aqui também, cancela. Mesmo número, com o mesmo sinal, em membro diferente. Aí quem sobrou? Sobrou aqui no primeiro membro, menos 2. Eu vou procurar outro numeral, menos 7, mais o 2, abre o radical. E aqui eu tenho uma multiplicação. Eu vou aplicar a distributiva. Esse x multiplica o x, esse x multiplica o 7. Depois o 2 multiplica o x, depois o 2 multiplica o 7. Sempre fazendo o jogo de sinal. Então ficará assim, ó. X vezes x dá x ao quadrado. Positivo com negativo dá negativo. X vezes 7 dá 7x. Então esse x vai multiplicar todos os numerais que estão aqui. Vai multiplicar o x e multiplicar o 7. Então x vezes x, x ao quadrado. Positivo com negativo deu negativo. X vezes 7, 7x. Agora será com 2. Negativo com positivo dá negativo. 2 vezes x dá 2x. Negativo com negativo dá positivo. 2 vezes o 7, 14. Aqui eu vou juntar os numerais, ó, 5. E aqui menos 10. Mais 2, raiz quadrada. Aqui a mesma coisa, iremos aplicar a distributiva. Então esse x vai multiplicar o x e o 10, o 5 vai multiplicar o x e também o 10, fazendo o jogo de sinal. Então x vezes x dá x ao quadrado. Positivo com negativo dá negativo. X vezes 10 dá 10x. E agora, positivo com positivo dá positivo. 5 vezes o x dá 5x. Positivo com negativo dá negativo. 5 vezes o 10 vai dar 50. Ficou em um só radical. Aí aqui eu vou juntar sinais iguais pela regra do sinal. Sinais iguais, soma-se os numerais. 7 mais 2, 9. E repete-se o mesmo sinal. E aqui eu vou organizando, ó, x ao quadrado, sinais iguais, soma-se os numerais e repete-se o mesmo sinal, 9x mais 14. Aqui sinais diferentes subtrai, 10 menos 5 dá 5,
que conserva o sinal do maior módulo, do maior valor absoluto. Nesse caso aqui, é o 10, tem maior valor absoluto, então fica menos 5. Mais 2 que multiplica, vai ficar x ao quadrado. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior. 10 menos 5 vai dar 5. Então, menos 5x menos 50. Aí o que nós vamos fazer? Perceba que eu tenho radical nos dois membros e eu tenho um numeral inteiro nos dois membros. Então, é sempre conveniente eu pegar esse numeral aqui, ó, ou esse aqui, e passar para um dos dois membros. Eu vou pegar esse menos 5 que está no segundo membro e vou trazer ele para o primeiro. Vai ficar assim, ó, menos 9. Ó, está negativo, vem para o primeiro membro com a operação inversa, que é positivo. Então, mais 5. Mais o 2, raiz quadrada de x ao quadrado, menos 9x mais 14, igual a 2, raiz quadrada de x ao quadrado, menos 5x, menos 50. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, então vai ficar assim, maior valor absoluto, né? Maior valor absoluto será o 9, então 9 menos 5 dá 4, menos 4 mais 2, raiz quadrada de x ao quadrado, menos 9x mais 14, igual a 2, raiz quadrada de x ao quadrado, menos 5x, menos 50. Ok. Aí nós vamos observar, gente, que dá para nós simplificarmos todos esses termos que estão fora, ó, fora do radical, e esse 4 dá para simplificar por 2. Então nós faremos uma simplificação por 2, para eliminar esse 2 aqui, para evitar de nos dar mais trabalho. Então 4 dividido para 2 dá 2, então fica menos 2. 2 dividido para 2 dá 1. Fica só o radical, raiz quadrada de x ao quadrado, menos 9x mais 14. E 2 dividido para 2 dá 1. Fica a raiz quadrada de x ao quadrado, menos 5x, menos 50. Aí, perceba o que nós temos. Nós ainda temos o radical aqui. Então, como temos um radical no primeiro membro e temos no segundo membro, o que nós temos que fazer? Nós temos que eliminar esse radical. E como é que nós eliminaremos esse radical? Novamente realizando essa expressão elevando ao quadrado. Então vamos elevar ao quadrado esse primeiro membro e elevarmos ao quadrado esse segundo membro. Ó, e o que vai acontecer? Aqui ficou um produto notável. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo. Então o primeiro termo ao quadrado fica menos 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é o primeiro, menos 2. Vezes o segundo é raiz quadrada de x ao quadrado, menos 9x, mais 14. Mais o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, x ao quadrado, menos 9x, mais 14. Isso aqui é elevado ao quadrado. E aqui, quando eu elevar ao quadrado, ó, pela propriedade dos radicais, índice igual a expoente, eu cancelo o índice, cancelo o expoente, ficou apenas o x ao quadrado. Deixa eu agitar só esse quadrado aqui. No x ao quadrado, menos 5x, menos 50. Pronto. Aí, vamos continuar desenvolvendo. Ó, base negativa, expoente par dá positivo. 2 ao quadrado, 4. E aqui, ó, positivo com negativo dá negativo. 2 vezes 2, 4. Aí cola no radical, fica 4 raiz quadrada de x ao quadrado, menos 9x mais 14. Aí mais
Aqui, ó, índice igual a expoente, cancela o índice, cancela o expoente. Ficou o quê? Ficou x ao quadrado menos 9x mais 14. Igual a x ao quadrado menos 5x menos 50. Aí vamos continuar fazendo cancelamento. Perceba que eu tenho, ó, eu tenho mais x ao quadrado no primeiro membro e mais x ao quadrado no segundo. Então já vou cancelar esse mais x ao quadrado. Certo? Aí vamos organizando o que sobrou. Então, vamos organizando aí o que sobrou. Então vai ficar assim. Aumentamos aqui o espaço. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar 4 menos 4 menos 4, raiz quadrada de x ao quadrado, menos 9x mais 14. Aí tem menos 9x mais 14, menos 9x mais 14, igual a menos 5x, aqui no segundo membro, ó, menos 50. Aqui. Ali eu vou juntar agora, vou pegar o 4, eu vou juntar agora com 14, ó, mais 14, ainda está no primeiro membro, eu não terei o sinal. Aí menos 50 que está no segundo membro, vem com a operação inversa para o primeiro, mais 50. Aí eu pego menos 9x, que já está no primeiro membro, não muda o sinal, não altera. E o menos 5x, que está no segundo membro, vem para o primeiro com a operação inversa. Está subtraindo, vem somando. 5x. Aí igual. E esse número que está com radical aqui, ó, está negativo, eu passo ele para o segundo membro com a operação inversa. Está negativo, vem para cá positivo. X ao quadrado menos 9x mais 14. Pronto. Aí eu vou agora fazer uma organização. 4 mais 14 vai dar 18. 18 com mais 50 vai dar o que? 68. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. 9 menos 5 dá 4. Então fica 4x igual a 4, que multiplica x ao quadrado, menos 9x mais 14. Aí observa que todos esses numerais dá para simplificar por 8. Vamos simplificar por 4. Então vamos simplificar tudo por 4. Então 68 para 4. Vamos lá. Então 68 dividido para 4 vai dar o quê? 17. 17. 4x dividido para 4 vai dar x. 4 dividido para 4 vai dar 1. Vai ficar só o radical. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 9x mais 14. Aí elevamos novamente ao quadrado, ó, porque temos que eliminar esse radical. Perceba que já é a terceira vez que nós fazemos essa mesma situação, porque ainda temos um radical. Enquanto houver esse radical, nós vamos estar organizando a questão, reorganizando a questão e elevando novamente ao quadrado. Então, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Agora, interessante que aqui vai ficar uma equação do primeiro grau. Então, isso aí fica mais fácil a compreensão agora e o desenvolvimento final. Índice igual ao expoente, ó, cancela o índice, cancela o expoente,
repete tudo que está lá dentro. X ao quadrado menos 9x mais 14. Aí observamos o que, ó? Esse mais x ao quadrado no primeiro, esse mais x ao quadrado no segundo, já foi embora. 17 ao quadrado. 17 vezes 17 dá 289. Menos 2 vezes 17, 34 vezes x, 34x. Igual a menos 9x mais 14. Aí vamos organizar. Vai ficar menos 34x. Está negativo, passa para o primeiro membro com operação inversa, positivo. Igual a 14, que já está no segundo membro. Mais 289 está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro com operação inversa, menos 289. Aí vamos ter que apagar aqui agora, né, gente? Vamos apagar aqui. E aí depois nós verificamos. Temos que fazer a verificação. Então ficará assim, ó. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. Então vai ficar o quê? 25. Então menos 25x igual. Aí temos aqui sinal diferente subtrai, né? Conserva o sinal do maior. Então menos 275. Ok? 9 menos 4, 5, 8 menos 1, 7, o 2 repete. Aí vai ficar x igual a menos 275 dividido por menos 25. Aí temos aqui, ó, negativo com negativo, como é uma divisão, vai dar positivo. Então vai ficar 275 dividido para 25. Aí 275 dividido para 25 vai dar 11. Então meu x é igual a 11. Agora precisamos fazer a verificação. Então fazendo a verificação, deixa eu pegar novamente aqui a expressão, tive que apagar. Raiz quadrada de x menos 2 mais a raiz quadrada de x menos 7 é igual a raiz quadrada de x mais 5 mais a raiz quadrada de x menos 10. Ok. Então vamos lá. Vamos fazer a verificação se x igual a 11 é a solução dessa equação. Então, onde houver o x, eu colocarei o 11. Ficará assim. 11 menos 2 mais a raiz quadrada de 11 menos 7 igual a raiz quadrada de 11 mais 5 mais a raiz quadrada de 11 menos 10. 11 menos 2 vai dar 9. 11 menos 7 também vai dar 9. 11 mais 5 vai dar 16. E 11 menos 10 vai dar 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Aqui é 11 menos 7, gente, perdão. Aqui é 11 menos 7, vai dar 4. Então, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 16, 4, mais raiz quadrada de 1, vai dar 1. 3 mais 2 é 5.
4 mais 1 é 5. 5 é igual a 5, isso aqui é a verdade. Então, como deu verdadeira verificação, então x igual a 11 é solução para esse problema. Agora vamos para o exemplo de número 2. Exemplo de número 2. Vou apagar esse aqui. Exemplo de número 2. Temos aqui assim. X mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 igual a 40 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 16. Ó, esse é o exemplo 2. Ó, o que vamos observar agora nesse exemplo de número 2? Nós temos x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 igual a 40 dividido para raiz quadrada de x ao quadrado mais 16. O que nós faremos? Perceba que aqui no meu denominador não aparece nenhum numeral, então subtende-se que é 1. Como aqui é uma fração, então obriga aqui também ser uma fração. O que nós faremos? Nós utilizaremos a regra de 3. Então vai ficar, como aqui são dois termos e vai multiplicar esse, eu abro um parênteses, fica x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 igual a 40. Agora o que eu tenho? Perceba que eu tenho esses dois termos multiplicando esse que está fora. Então, aplicaremos aqui a distributiva. Ficará assim, ó, x vezes a raiz quadrada de 16 de x ao quadrado mais 16. E esse aqui também vai multiplicar a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16. Então, vamos lá. X, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16, é x que multiplica x ao quadrado mais 16 dentro do radical. Mais esse vezes esse. Observa que esse número é igual a esse. Um número multiplicado por ele mesmo é um número ao quadrado. Então, um número multiplicado por ele mesmo é um número ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 elevado ao quadrado igual a 40. Aí eu vou repetir x que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado mais 16, mais índice igual ao expoente, cancela o índice, cancela o expoente, fica o x ao quadrado mais 16 igual a 40. Aí o que eu vou fazer, vou pegar, deixar esse radical sozinho, é sempre importante eu procurar deixar o radical só, então vai ficar x raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 igual a 40, que já está lá. Está positivo, passa para o segundo membro com operação inversa, negativo. Está positivo, passa para o segundo membro com operação inversa, negativo. Repete, x que multiplica x ao quadrado mais 16 é igual. 40 menos 16, 40 menos 16 dá 24. Menos x ao quadrado. Agora o que eu falei, gente? Perceba que eu tenho o x multiplicando a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 igual a 24 menos x ao quadrado. Observa que esse primeiro termo ele tem um radical, então ele já tem um radical esse primeiro termo. O que eu farei? Eu vou elevar ao quadrado, porque o índice aqui é 2,
vou elevar ao quadrado para eliminar esse radical. Então, eleva ao quadrado aqui o primeiro membro e eleva ao quadrado o segundo membro. Esse x que está fora multiplicando, ó, ele vai ao quadrado, então vai ficar x elevado ao quadrado, dá x ao quadrado, vezes o que vai sobrar aqui do radical, ó, porque eu vou cancelar o índice, vou cancelar o expoente, o que sobrar, coloca em parênteses, porque é mais de 1, ficou x ao quadrado mais 16. Fechou? Igual. E aqui um produto notável, eu tenho uma diferença elevada ao quadrado, então o quadrado da diferença dos termos. Vai ficar primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo, que já é o x ao quadrado, elevado ao quadrado. Aí esse x ao quadrado, vou aplicar distributivo. Ó. Ele vai multiplicar o x ao quadrado e o 16. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta, mais x ao quadrado vezes 16 dá 16x ao quadrado. 24 ao quadrado. 24 ao quadrado, um número ao quadrado é ele vezes ele. Então, 24 ao quadrado é 24 vezes 24, dá 576. Menos 2 vezes o 24 dá 48, vezes x ao quadrado, 48x ao quadrado. Mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui nós temos uma potência de potência. E pela propriedade, nós repetimos a base e multiplicamos o expoente de dentro pelo de fora. 2 vezes 2 dá 4. Aí já dá para perceber que nós podemos fazer já uns cancelamentos. Mais x à quarta, mais x à quarta. O mesmo número, com o mesmo sinal, em membro diferente, vai dar sempre 0. 16x ao quadrado está negativo, passa para o primeiro membro com operação inversa, positivo, igual a 576. Aí 48 com mais 16 vai dar 64x ao quadrado, é igual a 576. Vou isolar o x ao quadrado, vai ficar 576. Operação inversa, 64 está multiplicando, desce, dividindo. Aí, como aqui o meu expoente é 2, ó, eu tenho uma potenciação e para eu resolver essa questão, eu tenho que pegar essa potenciação e expressá-la em uma radiciação, pois a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, esse 2 aqui, ó, mais ou menos, porque vai ficar uma raiz quadrada, e a raiz quadrada tem raiz quadrada de 576 dividido por 64. Então, x igual a mais ou menos, raiz quadrada